não adianta só afastar. Para você fazer alguém sentir saudade, sentir sua falta, fazer com que a pessoa queira a sua presença, absolutamente não adianta só se afastar. Você tem que mudar a percepção que a pessoa tem em relação a você. Você tem que mudar as emoções que a pessoa tem em relação a você. Só que o afastamento faz parte daquilo que te traz resultados. Mas não é só o afastamento. Então, compreenda que esses são os mitos principais que impedem que você consiga colher resultados e fazer com que alguém sinta saudades de você. Beleza? Então, observa, tá? Na maioria das vezes que você se para, existe algum desses mitos aí que estão te paralisando. Beleza? Então, observa cada um desses mitos e o que acontece? Agora a gente vai falar sobre o que fazer, tá? Isso aqui é muito do que você prestar atenção, porque isso aqui é uma armadilha. Você pensa que isso é verdade, só que isso é uma ilusão. Isso não é real, tá? Isso não é real. Então, todos esses 3 mitos, basta eu ser eu. Não, você pode ser muito melhor do que, eu vou ser só eu. Não, você pode fazer muito mais. Segundo mito, se não quer, já era. Grande postura de impotência. E o terceiro, só me afastar resolve. Não, não resolve. Não resolve. Só se afastar não vai resolver. Beleza? Só se afastar pode bater uma carênciazinha, a pessoa pode até sentir uma cócegazinhas assim de eu quero afirmar o meu poder, ou então, enfim, não resolve. Não resolve, geralmente é recaída, uma retomada, um flashback, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, esses são os pontos principais do que você não pode acreditar, não cair nessas armadilhas. E aí entra o que fazer, né? Então, você quer fazer alguém sentir saudades? Quer gerar um poderosíssimo impacto emocional em alguém que você quer em sua vida? Vamos lá em relação agora a o que fazer, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou escrever, aqui ainda a gente tem bastante espaço aqui, eu vou colocar aqui mesmo, tá? Não, vou passar. Aqui vai ficar muito ruim para poder escrever. Então vamos lá. O que fazer? Primeiro, eu tinha falado sobre isso aqui. Afastamento, ausência, escassez, indisponibilidade. Afastamento, escassez, indisponibilidade, enfim. Tudo isso é o que você faz no primeiro momento. Então vamos lá. Imagina que você quer fazer alguém sentir saudades, quer fazer com que alguém sinta a sua falta. Nesse momento inicial, afastamento, escassez, indisponibilidade, ausência. É isso que você vai fazer. Nos momentos iniciais, não adianta. Absolutamente não adianta você querer construir um resultado com alguém, porque no fim das contas, o que vai acontecer? Você vai ir atrás da pessoa, tentar conversar, enfim, não vai adiantar nada. Porque nos momentos iniciais, você tem que dar o prazer da sua ausência, se afastar e deixar esfriar. Principalmente quando se existe uma situação em que a pessoa ficou fria, distante, desinteressada, vocês romperam um relacionamento ou vocês estão passando por uma crise. Por quê? A intensidade emocional bloqueadora e negativa que vem à tona nesse tipo de situação é enorme. Então, quando isso acontece com essa intensidade emocional negativa e bloqueadora lá em cima, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar muito na defensiva em relação a você. E quando, nos momentos iniciais, você está indo atrás, querendo falar com a pessoa, você saiu do seu eixo, sabe? Então, não adianta. Porque nesses momentos iniciais, você está no seu pior. Nesses momentos iniciais, coloca aí, eu já fiz isso, se isso já aconteceu com você. É quando você vasculha as redes sociais da pessoa na esperança de encontrar algo que possa te ajudar. É quando você olha conversas antigas, tentando entender o que aconteceu de errado, mas aquilo só te faz ainda mais mal, te coloca ainda mais para baixo. É quando você começa a ouvir falar da pessoa, ou até vasculhando as redes sociais da pessoa, a criar paranoias na sua cabeça, ou até ver algo que te dói de uma forma que você nem consegue explicar. É quando você começa a ouvir músicas tristes e músicas de sofrência,
para tentar diminuir sua dor, mas só dói ainda mais. É quando você vai para ambientes de amigos, familiares e parece que está faltando algo, um vazio. É como se aquele local não tivesse graça. Então entenda que quando você está nesse momento de afastamento, de distanciamento, sabe o que acontece? Você tem que voltar para o seu eixo. Então você se afasta, se distancia e volta para o seu eixo. Até algumas pessoas falam, Alexander, beleza, eu me afastei e, por exemplo, sei lá, eu mandei uma carta para a pessoa. E aí? Isso aí vai trazer algum tipo de resultado? Não! Não é para trazer um resultado imediato. Isso aqui é para fazer a pessoa fazer com que você... Isso aqui é para fazer a pessoa se abrir emocionalmente, para que lá na frente você consiga resultados, porque nesse momento você manda uma carta, faz uma comunicação e quero agora, do meu jeito. O nome disso é ansiedade, tá? Então, acelerar demais as coisas, agir com ansiedade, agir com desespero, estampa na sua cara, assim, na sua testa, ó, desesperado, desesperada. Porque existe um processo para você trilhar e muitas vezes você pega igual a música, some que vem atrás, que é esse primeiro passo, esse primeiro princípio e acha que isso vai te trazer resultados. Não vai. Não vai. Ah, Alexandre, mas a pessoa até veio atrás para uma recaída, para vocês se pegarem e nada além disso, tá? Então, o primeiro passo, afastamento, indisponibilidade, ausência, escassez. Tudo isso está dentro do primeiro passo. Lá dentro do treinamento completo, Códigos das Saudades, a gente vai conversar sobre isso, vou explicar cada um, e inclusive diferenciar isso aqui, porque a ausência é uma coisa, a indisponibilidade é outra, beleza? Aqui a gente não tem tempo suficiente para fazer isso, mas lá no treinamento eu vou explicar para você a diferença entre isso aqui, tá? Para você não meter os pés pelas mãos. E aí existe uma outra questão também, que é, às vezes você tem uma razão real para ter contato com a pessoa, e você pega essa razão real e transforma isso num pretexto para falar sobre vocês, discutir a relação. Quem já fez isso aí? Quem já fez isso? Você foi lá, você tem uma razão real para conversar com a pessoa e você pega isso aí e usa de pretexto para discutir a relação, para falar com a pessoa sobre vocês, enfim. Entenda que essa é uma das piores formas possíveis de você colher algum tipo de resultado. Porque você está misturando, por exemplo, falar sobre filhos, falar sobre negócios, falar sobre as questões da casa, ou qualquer outra coisa com a relação de vocês. Então você tem que aprender a separar as coisas. Porque senão vai ficar esse caos, misturando tudo. Você começa a conversar com a pessoa sobre filhos e daqui a pouco vocês estão conversando sobre a briga que vocês tiveram há 6 meses atrás, 6 anos atrás. Vocês começam a discutir essa briga. De novo. Entenda que você tem que aprender a ter uma comunicação controlada, falar o básico necessário e o essencial. Esse é o princípio da indisponibilidade e restrição. Você não ser tão disponível e restringir a sua comunicação, falar o básico necessário e o essencial apenas sobre aqueles assuntos que realmente vocês têm que falar. Sobre filhos, sobre negócios, sobre as questões da casa, sobre alguma questão profissional, financeira, o que quer que seja. Só sobre aquilo. Misturar todas as outras coisas, basicamente, é você criar uma comunicação com a pessoa que você sai misturando a relação de vocês com filhos, com negócio, e fica uma bagunça total. E aí você não consegue fazer nada em relação à situação de vocês, porque toda vez que você conversa com a pessoa, parece que fica ainda pior.